Olá, eu sou Mayara Augusta Monteiro Ramos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, e irei apresentar o artigo intitulado Formação Sociohistórica Brasileira, Sinalizações sobre a Questão do Negro, de minha autoria e coautoria de Cleverton Alves de Souza e Maria da Conceição Almeida Vasconcelos. Então, esse artigo ele se propõe a pensar a interconexão entre a questão étnico-racial e a formação sociohistórica do país, com vistas a compreender particularidades desse processo de formação social que culminaram com a situação contemporânea da população negra nacional. Enquanto problema de pesquisa, vislumbramos justamente essa particularidade dessa população racialmente discriminada no país, que só seria passível de ser compreendida quando vista sob a perspectiva da totalidade, ou seja, quando voltamos os olhares para trás, para o processo de escravidão e pós-escravidão dessa população, que conseguimos compreender determinados locais que elas ocuparam e continuam a ocupar na atualidade. Para tal, realizamos uma pesquisa bibliográfica, mas que se fiou em dados de institutos de pesquisa, a exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diante de toda a pesquisa e levantamento que realizamos, concluímos que, após 3 séculos de escravização das pessoas africanas trazidas aqui para o Brasil, no pós-libertação pode ser considerado sim um marco para essa população, mas é importante percebermos que, na passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, a população negra não foi optada para compor o espaço da formalidade do mercado de trabalho, ou seja, foi optada pela população branca e estrangeira para compor essa massa de trabalhadores que inicialmente se inseriu nas insurgentes fábricas e indústrias brasileiras. Em um país com cidadania regulada, em que para acessar os diversos serviços e direitos era necessário comprovar um vínculo formal na carteira de trabalho, essa população negra que ficou à parte do processo produtivo formal acaba por não conseguir acessar diversos bens e serviços e a eles são renegados trabalhos informais, precários e subalternos, sendo que pouco se modificou até a atualidade, uma vez que, ao utilizarmos os anteriormente citados dados de institutos de pesquisas, nós percebemos que, nessa década, a população negra permanece enquanto a maioria naquela população com a menor renda, enquanto que no recorte populacional da população com a maior renda nacional é composto majoritariamente pelas pessoas brancas. Com relação ao mercado de trabalho, as pessoas negras, pretas e pardas continuam ocupando majoritariamente os espaços da subalternidade e da precariedade, a exemplo dos trabalhos terceirizados, dos trabalhos domésticos e trabalhos sem um vínculo empregatício que garanta a estabilidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Dito isso, nós percebemos que, muito embora com uma nova roupagem, o racismo se fez presente enquanto política do país desde a escravização dos povos africanos até o pós-abolição, quando foi privilegiado essa mão de obra branca e estrangeira para compor a população ativa e trabalhadora na formalidade do país, até a contemporaneidade, quando percebemos que pessoas negras, devido às suas características fenotípicas, não conseguem acessar determinados espaços. Então, reitero, o racismo nessa sociedade ele é estrutural, ele está nas estruturas e ele é estruturante. Ou seja, ele consegue dar forma e metamorfosear outros âmbitos da vida social desses sujeitos. A exemplo da saúde, da educação, em que a população negra não consegue se inserir da mesma forma que a população branca, nós trouxemos dados também nesse sentido, e diversos outros serviços que demonstram que, por mais que tenham ocorrido diversas modificações na sociedade brasileira, essa estrutura escravocrata se manteve. Então, enquanto não forem movidas as estruturas dessa sociedade, pouco se modificará na superestrutura, num país em que o capitalismo tardio
durante tantos anos, serviu ao capital internacional mediante a superexploração da mão de obra negra e, por ora, da mão de obra indígena também, modificar isso não será realizado através da superfície ou de uma hora para outra. Tampouco de forma que não toque nas bases dessa sociedade. Então, foi essa reflexão de como a questão da formação social brasileira está intimamente ligada com a situação atual da população negra nacional.